Paulo, como é que o senhor vê essa volta ao Brasil depois de tantos anos fora? Olha, eu vou repetir o que eu disse recentemente a uma jovem jornalista que me fez essa pergunta, que é natural, não? É claro que eu vejo a minha volta com uma alegria enorme. Eu me olho a mim mesmo e me vejo feliz, e me vejo contente. E não tenho mais do que isso para te dizer e dizer ao povo brasileiro que no momento assiste pela televisão a essa entrevista, da alegria quase menina com que eu chego de novo ao Brasil. De 15 anos de ausência do Brasil exigem de mim um processo de reaprendizagem do Brasil. E o respeito que eu tenho ao povo brasileiro não permite que eu chute. Entendeu? Eu não posso dar aqui nenhum palpite em torno da vida política brasileira ao chegar ao Brasil hoje, por uma questão de respeito mesmo ao povo brasileiro. Eu tenho que reestudar, eu tenho que reaprender, eu tenho que me intimizar de novo com a realidade brasileira. Eu percibí dúas cosas interesantes na Pedagogía do Oprimido. Unha é a primeira palabra. A Pedagogía do Oprimido comeza así: máis unha vez os homens desafiados pela dramaticidade da hora actual. Isto é, a maneira que escribe Pablo Freire é máis unha vez, como tantas veces antes e como tantas veces depois. Máis unha vez os homens desafiados pela dramaticidade da hora presente, pam, 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 pam. Então a gente pensou un pouco sobre ese máis unha vez e até que ponto os meus alumnos sentíanse comprometidos por ese máis unha vez. Isto é, sentíanse de alguna maneira heredeiros de todos aqueles que antes que eles tamén pensaron ese máis unha vez, máis unha vez. Então, eso foi para mí ben impresionante porque pensé que a Pedagogía do Oprimido non era outra cosa que un credo que quería permanecer no tempo, independentemente das palabras con as quais ele foi formulado. E eu tive a impresión moito clara de que a dificultade para os meus alumnos, meninos de agora, da nova esquerda, sei lá, desta época decadente, como todas as épocas, os meus alumnos non tiñan tanto dificultades con as palabras e os conceitos, mas tiñan dificultades coa fe. Coa fe. Isto de que maneira esa fe que Paulo Freire diz que algo pelo menos fique, esa fe, si esa fe é todavía capaz de capturar os entusiasmos, as ideas, a carne, o corpo e os movimentos da persoa. E eu tive a impresión depois de que o exercicio que eu fiz con os meus alumnos non foi tanto para analizar as categorías de Paulo Freire, para ver se elas eran boas ou non, para pensar as súas propostas, mas que foi bom para testar un pouco el clima da fe das persoas. Si o Maxi fala del clima anímico, da atmósfera, sería cual é a atmósfera en esta época, cual é a atmósfera da época en cuanto ás crenzas. E para eso sí que foi moito bom, para ver que está acontecendo hoxe en día con a fe. Se as persoas aínda son capaces de enunciar declaracións de fe fora das palabras bonitiñas que todo o mundo usa para papá, fora deso, mas si a fe aínda move montañas. Yo leía a Paulo Freire muy joven. Pues claro, obviamente, pues Pedagogía del Oprimido. La verdad es que no volví a leerle, porque en aquella época, bueno, quizá yo estaba en otras cosas también, ¿no? Y más adelante leí, y ahora he vuelto recientemente a propósito de las reuniones que estamos teniendo aquí sobre el estudio,
y sobre ese juego del canon, ¿no? De buscar qué libros le parecería a uno, ¿no? Que debían ser importantes para la formación de un maestro, de una maestra, de un profesor, de una profesora. Y volví sobre las cartas. Y lo que puedo rescatar de lo que me ha llegado a mí de Paulo Freire en esas cartas es cómo se coloca él como profesor. De hecho, él quiere cambiar el título del libro, Cartas para aquellos que quieren dedicarse a la enseñanza, y dejar de identificar el libro con la tía maestra, ¿no? De alguna manera, con algo que tenga que ver con una maestra que al mismo tiempo es madre, que tiene una condición como muy maternal, porque lo que se hace en la escuela es estudiar, es algo que es muy serio, aprender a leer es algo muy serio, aprender a escribir es algo muy serio, aprender a contar es algo muy serio, aprender a pensar es algo muy serio. Y él muchas veces habla del estudio. La escuela es aquel lugar al que se va a estudiar junto a alguien. Enseguida me acordé de una cosa que no tiene que ver con Paulo Freire, pero sin embargo tiene un aire de familia, un aroma. En la obra de teatro Incendios de Vadim Moabat, que yo he leído mucho, leo con mis alumnos, hay un momento en que la abuela de Nawal Marwan, la madre de los gemelos, cuando se queda grávida, cuando se queda embarazada y le quitan el hijo, ella, Natsira, la abuela que va a morir, le dice: mira, las mujeres de nuestra familia están atadas por la ira y la violencia. Tú sientes odio hacia tu madre, como yo sentí odio hacia la mía, y tu hija sentirá odio hacia ti. Ninguna de las mujeres de nuestra familia sabe escribir. Prométeme que te irás, sacarás tu sexo del valle, irás a aprender a leer, a aprender a contar, a aprender a escribir, a aprender a pensar, y regresarás para poner en la lápida de mi tumba mi nombre, Nasira. ¿Me lo prometes? Y dice la nieta: sí. Esa es la promesa pedagógica por excelencia, y esa es la promesa que creo encontrar en las cartas de Paulo Freire, y por eso creo que es digno de leerse. Eu acho que muito mais necessário nos dias de hoje, muito mais necessário. Porque no mundo de hoje, esse humano inteiro, né? Esse humano que busca uma coerência, né? De atitude e de pensamento, né? De fala e de escrita, né? Esse humano que é desejo, né? Desejo de fazer, desejo de construir, na luta com ele próprio de não desacomodar, né? Porque a desgraça é que a gente, o tempo inteiro, a gente quer vida, problema, mas também quer morte na acomodação. Não mexe nesse negócio, pelo amor de Deus. Esse humano inteiro, né? Esse humano que deseja, que sonha, mas esse humano que tem o pé no chão, que está enraizado, esse humano que toma consciência, né? O tempo inteiro da tomada de decisão, de opção, né? Porque a desgraça de ser humano é que a gente tem liberdade, né? E a liberdade não tem coisa mais difícil, não tem coisa mais tremenda do que responsabilizar-se por ela, do que construir o seu minuto a minuto na opção, na escolha, no compromisso, na responsabilidade, né? Então, mais do que nunca, eu acho que ele é atual. Mais do que nunca. Eu trabalho na educação formal há 53 anos, alguns bons anos em escola pública, uma escola pública de onde eu fui exonerada na época da ditadura. Fomos alguns mais torturados, outros menos, enfim, houve uma coisa mais agressiva com alguns, menos violenta, enfim. A equipe foi a única escola que me aceitou, por ter sido exonerada da escola pública, que me aceitou há 40 anos atrás. É difícil falar do equipe. A gente continua acreditando em alguns valores humanitários. E a gente continua acreditando que é muito mais difícil ensinar valores do que algumas técnicas, alguns procedimentos, não é? Mas insistimos e acho que a gente está conseguindo. A gente quer que saia daqui alunos que têm uma autonomia, Paulo Freire, tem uma autonomia, tem uma sensibilidade, uma preocupação com o outro, uma capacidade de aceitar os diferentes, sem qualificados de inferiores ou superiores.
felizes, né? Porque conseguem se posicionar, questionar, trabalhar em equipes. Enfim, acho que é mais ou menos isso. É muito difícil. Eu não tenho capacidade nenhuma de síntese, embora a síntese seja assim, na hierarquia da aprendizagem, é a habilidade intelectual mais refinada. Eu não tenho essa capacidade. Eu não posso chegar num lugar, pegar um desejo, que é o ensino, e fazer com que a outra pessoa, indifere a minha intencionalidade, aceite aquilo que eu estou fazendo. Porque as pessoas no dia a dia já fazem isso, a escola regular já faz isso. A escola regular pega o conhecimento e fala, ó, o aluno nem pergunta de onde ele é, coloca esse conhecimento nele e cobra no vestibular. O CIEJA Campo Limpo, assim como todos que aqui chegam, a gente faz uma relação inversa. Primeiro, quando chega, como que esse espaço funciona? Qual é a história dele? Como que ele está organizado? Então, por que aqui é uma casa e não uma escola? Por que aqui é a relação de dupla docência e não é um professor? Porque as cadeiras não são um atrás do outro, são mesas sextavadas, fazendo com que uma escola no Capão Redondo tenha o portão aberto às 7 horas da manhã e fecha às 10h30 da noite. Moradores de rua vêm comer aqui. É uma escola a partir das necessidades da comunidade. Quem escolheu sentar em mesa sextavada foram os alunos. A gente não quer mesa, a gente não quer mesa com cadeira individual. Um dos alunos, bem emblematicamente, falou que a cadeira representa a cela, de cada um na sua cela, cada um no seu universo. A partir do momento que eu tenho que me relacionar com o outro, não é mais a minha verdade e nem a do outro, é o resultado do diálogo dessas verdades e dessa interpretação. Então, tudo que é tirado aqui no CIEJA Campo Limpo são a partir de situações problema. Então, é pego um caso fictício de uma mulher que é violentada em casa pelo marido, isso. Os alunos se posicionam e em cada agrupamento é trabalhada a questão do parágrafo, no caso linguagens e códigos, a questão textual, a questão da interpretação, da localização, da tabela e de outras habilidades que os alunos têm que desenvolver. Então, a ideia interna do currículo é esse currículo a serviço do dia a dia, não um currículo de conteúdo, mas uma educação especializada para que o educando entenda esse processo de maneira para acessar a sociedade diferente. Ninguém aprende sozinho, ninguém ensina sozinho, as pessoas aprendem, né, umas com as outras. Parece bobagem, não é? Porque o professor achava que tinha um grande saber acumulado, que ele era o único responsável pelo processo educativo. Isso anos de prática, não é? Aí quando isso altera, meu Deus, isso é revolucionário. Ele nunca confundiu sisudez com seriedade. Eu acho isso o máximo. Gente sisuda não é sinônimo de gente séria. É um horror, né? Afasta. Seriedade é outra coisa. Também nunca negou uma coisa fundamental nos encontros pedagógicos, senão não há transformação de nenhum dos protagonistas, dos sujeitos, é que a amorosidade se faz presente. Sem esta postura amorosa, e também isso nada fragiliza nossas escolhas políticas, ideológicas. A amorosidade, ela tem que estar presente. Daí isso é quase natural nesse ato da educação, né? Eu tenho a impressão que a academia é muito atrasada. Isso aí, não tô dizendo que a academia não presta, não é isso. É no sentido de que meu pai defendia um conhecimento e uma prática desse conhecimento encarnado na pessoa humana. Né? O ouro da educação não é só o conteúdo da matéria. O ouro da educação não é o conhecimento voando. O ouro do aprender e do ensinar é a pessoa humana que aprende e que constrói esse conhecimento. A pessoa humana que é uma inteireza de dimensões social, estética, de amorosidade. Né? E meu pai fazia isso. E tudo o legado que ele deixou é isso. É que não existe teoria, não existe conhecimento desencarnado.
teoria, conhecimento, sistematização, rigorosidade está encarnada no humano, na pessoa. E a universidade está longe disso. Está longe disso. Claro que tem núcleos e exceções, obviamente, mas é atraso. É atraso. Eu não estou falando assim pejorativamente. Não, é um momento, né? Essa é uma sociedade tremendamente autoritária e escravocrata, de uma elite atrasada. Ele demorou para aceitar a ideia, porque ele não achava bom ter um instituto com o nome dele, né? Talvez preocupado em que a gente fosse apenas reproduzir as ideias. E ele não gostava de basismo, de coisas assim, basistas, sabe? Ele criticou o basismo em 91, lá na secretaria, quando ele dizia, vocês não podem ficar assim, simplesmente repetindo o que eu falo, vamos criar juntos, né? Um dia perguntaram para ele, numa conferência que eu estava presente, em Vitória, no Espírito Santo, foi o último grande congresso internacional que ele participou, e alguém na plateia levantou e falou assim, Paulo, você se define como? Ninguém tinha feito uma pergunta até para ele desse jeito. Me lembro de que era uma professora assim, muito espontânea. Aí ele falou, demorou para responder. Aí ele falou, eu acho que eu sou um menino conectivo. Todo mundo riu, mas para mim a conectividade de Paulo Freire não é apenas uma atribuição à pessoa dele, como gente. Era uma categoria epistemológica. Faz parte da teoria da filosofia de Paulo Freire. A conectividade é uma desses fundamentos da própria dialogicidade que permeia toda a obra dele. Então, não é só uma categoria, não é só uma virtude pessoal, é uma categoria epistemológica da sua própria obra. E isso ele colocou como uma espécie de princípio da fundação do Instituto Paulo Freire. Eu aceito, desde que vocês não fiquem em uma igrejinha, né? Mas sejam criadores de espíritos e não seguidores de ideias. Eu estava fazendo letras. Eu saí do curso daquele dia, daquela aula, e eu perguntei ao professor, o que eu devo ler sobre Paulo Freire? Eu não sei quem ele é. Ele falou, leia a Pedagogia do Oprimido. Aí eu saí da aula aquele dia, passei numa livraria e comprei Pedagogia do Oprimido. E eu me encontrei como ser humano. Paulo Freire deu nome a angústias que eu tinha de uma maneira incrível. Eu voltei para a sala de aula, meus pais da roça de Santa Catarina, eles não tiveram oportunidade de estudar muito. Eu nem sabia que existia pedagogia. E eu perguntei para o meu professor, o que faz um homem que escreve sobre isso? Né? Qual é a área do conhecimento? Aí ele falou, é pedagogia. Aí eu fui para a PUC em 80 e... Eu terminei o curso em 82, fui para a PUC em 83, estava eu na PUC. Passando pelo corredor, eu vi um cartaz sobre Paulo Freire, que ele ia falar. Aí eu li, palestra de Paulo Freire, eu parei assim, eu falei, ué, de? Aparei uma pessoa, eu falei, é de? Ou é sobre? Aí a pessoa falou, não, ele vai falar. Eu falei, meu Deus, esse homem vive? Eu não tinha lido mais nada dele, eu nem sabia que ele vivia. Aí eu fui ouvir Paulo Freire, eu falei, gente, né, era alguém que dava respostas para questões. Eu sempre fui apaixonada pela profissão de ser professora. Eu queria ser professora. Eu fui fazer o curso de letras para ser professora. Eu fui professora de português da escola pública, da rede municipal e da rede estadual de São Paulo. E quando eu tive a oportunidade de ler Paulo Freire, estudar Paulo Freire, eu consegui me encontrar muito mais como ser humano e como educadora, né? E aí, atuando como professora de português, eu sempre tive a preocupação de incluir a participação popular na gestão da escola pública. Ainda que eu não fosse diretora, ainda que eu não fosse coordenadora pedagógica, estando em sala de aula, eu tinha essa preocupação até pela influência de Paulo Freire.
E esse mapa tem alguma coisa a ver com lugares que ele passou? Tá? Ah, sim, esses mapas onde a gente tem pessoas que desenvolvem trabalhos referenciados no pensamento de Paulo Freire, que a gente tem conhecimento, que faz parte de um cadastro que a gente tem. Que a gente chama Unifreire, uma rede freiriana. Olha, pessoalmente foi no final da década de 70, quando ele voltou do exílio, e foi eu e ele patrono, eu paraninfa, de uma turma de serviço social. E os alunos concluintes daquele ano, logo depois da volta dele do exílio, escolheram a mim como paraninfa e ele como patrono, né? E o ato, a solenidade de formatura não pôde ser na universidade, porque a universidade fez restrições ao fato da turma ter escolhido a mim e ao Paulo Freire, né, para essas duas homenagens, né, naquela turma. E foi um encontro assim mágico. Primeiro porque eu já lia a obra dele há muito tempo, aplicava o método de alfabetização, a gente importava clandestinamente as obras dele que ele publicava no exterior, né? Ele estava no exílio, era proibido que essas obras dele entrassem no país, e a gente conseguia, de alguém que viajasse a um desses países onde ele, né, publicava suas obras, e a gente recebia clandestinamente e lia e estudava, né, também de forma discreta, porque se a gente fosse pega com um desses livros dele, era considerado uma subversão e seria motivo de punição por conta disso. E aí, aquele encontro determinou uma grande amizade. Eu fui eleita logo no ano seguinte vereadora e eu apresentei um título de cidadão paulistano a Paulo Freire, quer dizer, depois dessa formatura. E aí foi mais uma homenagem que eu prestei a ele depois que nós nos encontramos. E quando eu fui eleita prefeita, me ocorreu convidá-lo para ser meu secretário de Educação. Antes de qualquer outro nome que eu tivesse cogitado de convidar, e sequer eu consultei o partido na época, pelo Partido dos Trabalhadores. E o fato é que, surpreendentemente, na hora que eu formulei o convite, ele aceitou. E ele disse assim, eu não seria coerente se eu me recusasse a essa tarefa, que era participar do primeiro governo democrático popular da cidade de São Paulo. E aí foi a primeira escolha que nós fizemos para a equipe de governo, né, secretariado, foi o Paulo Freire, e que fez um excelente trabalho à frente da Secretaria Municipal de Educação. Foi um marco antes e depois de Paulo Freire. E ele organizou uma equipe da qual eu fiz parte. Quando ele assumiu, em 1º de janeiro de 1989, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo com a sua equipe, ele disse que ele formaria a equipe, formaria os projetos, ficaria 2 anos e depois ele voltaria para as atividades de viagem, de escrita, em função até das escolhas que ele tinha. Eu com ele convivi, tenho uma lembrança estupenda, era uma pessoa muito bem-humorada, muito séria, e ele tinha uma qualidade que eu aprecio, ele era afetivo e implacável, né? Ele admitia o erro, mas ele não admitia nem a negligência, nem a desatenção e nem no descuido. Dele eu fui subordinado, portanto ele foi meu chefe, né? E ele era um chefe absolutamente encantador, mas implacável. Paulo Freire é uma pessoa controversa, aliás, ele mesmo entenderia isso sem nenhuma dificuldade, né? Ele não é unívoco, nem deveria, porque a pedagogia que ele construiu, mais ainda a filosofia de educação que ele propôs, ela é uma filosofia da educação que toma parte, que toma partido. Não necessariamente um partido institucional, mas ele tem lado. Para ele, a educação tem lado. Alguns pegam a pedagogia dialógica de Paulo Freire, utilizando o diálogo como método e não como filosofia. E como método, a suposição é que eu vou dialogando contigo porque eu sou o mestre e você é o discípulo. Eu sei o que é verdadeiro. E você, com o partejamento que vai feito no diálogo, vai concluindo o que eu já sabia. Ora, isso não é Paulo Freire, isso é Sócrates com alta capacidade.
Isso pode ser aquilo que faziam outros autores. Aqui isso é dialética da filosofia medieval, né, de Tomás de Aquino, por exemplo. Mas Paulo Freire tinha outra percepção. Por isso, Paulo Freire não é incontroverso e nem poderia sê-lo. Aliás, se ele tivesse uma aceitação expressiva, é sinal de que ele estava errado. A maior força de reconhecimento a Paulo Freire vem dos seus adversários, que oferecem a ele uma força muito maior do que a que ele tem. Vez ou outra você encontra pessoas no campo da política partidária ou da gestão pública que dizem que querem retirá-lo, né, do currículo, como se ele estivesse presente desse modo. Alguns, inclusive, dizem, que eu sempre acho, não sei se é anedótico ou fruto de ignorância, que a influência freiriana, né, durante os 30 anos mais recentes, fez com que houvesse, né, uma esquerdização, por exemplo, do processo pedagógico. Quem assim pensa teria que explicar algo muito banal. Se ele tivesse essa presença desse modo, com a capacidade de, entre aspas, fazer a cabeça dos últimos 30 anos de pessoas, elas não teriam escolhido alguns governantes que foram escolhidos, alguns parlamentares que foram escolhidos. Se a gente tem uma composição na nossa política que é conservadora, em larga escala, ou reacionária, também em larga escala, é sinal de que Paulo Freire teria fracassado também em larga escala. Eu até acho estranho, porque muitas vezes se diz assim, e o que você acha do Paulo Freire ter sido acusado de ser marxista? E desde quando ser marxista é acusação? Então, essa ideia, Paulo Freire tem a orientação marxista em algumas das suas trajetórias das teses, mas não em todas elas. Paulo Freire vai além, inclusive, do pensamento de Marx ou de Gramsci. Paulo Freire, ele em alguns momentos chegou até, né, a conviver com pessoas que tinham essa perspectiva, mas ele não a adotava, mas ele também não a renegava como fonte de inspiração. Né? Ele não deixava, né, de colocar-se como alguém que também bebeu nessa fonte, mas com ela não se afogou. Quando a gente olha para a periferia e vê esse movimento de quebrada, vê todo mundo, a gente está reunindo cacos, né, dessa urbanização, desse processo capitalista, né, da reprodução da sociedade de massa mesmo, dos meios de comunicação. A gente só olha para uma direção e quando a gente se olha, a gente reflete num processo diferente, num processo dialógico, né? Num processo onde eu vejo uma ocupação, onde tem um assentamento, onde tem um terreiro, onde tem um centro espírita, onde tem outros lugares onde a gente passa a dialogar com a Dona Teresa, com a Maria Cristina, com a Isabel, com a Dolores, com todas as senhoras da quebrada que querem acessar a educação diferente. E eu acho que ele não é necessário, eu acho que ele é obrigatório, né? Porque a importância que eu vejo nele, quando você muda a interlocução da importância, né? Então, quando ele coloca a educação a serviço daqueles que precisam, eu estou invertendo o processo, porque a escola surge desse processo de homogeneizar a sociedade, instrumentalizar e fazer esse sentido de Estado-nação. Eu me reconhecer enquanto Estado-nação. Paulo Freire aproveita desse processo de diálogo, desse conhecimento e fala assim, não, as pessoas têm que acessar a sociedade de maneira diferente, se reconhecerem através do rol de palavras, do rol de coisas que acontecem no dia a dia, elas têm que acessar a mudança da transformação da sociedade a partir desse conhecimento. Quando ele é secretário da Educação, no governo Erundina, que para nós da periferia foi um governo revolucionário, o primeiro um governo de esquerda revolucionário e que traz toda a questão da educação, toda a questão do esporte, toda a questão do lazer e dando essa importância. E quando ele coloca essa importância para a profissão docente, quando ele coloca a jornada especial de formação, que é a GEF, quando ele coloca que o professor tem que ter uma jornada de trabalho em sala, mas também uma jornada de estudo, ele está revolucionando a educação. Ele está falando que eu preciso dar importância para os professores, eu preciso dar importância para a escola, eu preciso dar importância para a educação. Então, falar do Paulo Freire é falar dessas necessidades, é esses gritos do dia a dia que são colocados. Falar de Paulo Freire e da necessidade dele é falar do Sarau do Binho, é falar da Dona Ida, é falar de Antônio Conselheiro, é falar da cultura periférica. É aquele professor que tem no dia a dia poucos instrumentos, mas fazem desses poucos instrumentos conexões com o dia a dia e mostra a importância para o sujeito. Fala assim, ó, através
desse processo histórico, você tem essas ferramentas de mudança da realidade. E é possível através do conhecimento. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Todo mundo bem? Bem, todos. Beleza, otimamente. Fica à vontade, gente. Tá. Então, ó, quando que numa... 4h20 da tarde, né? Quando que 4h20 da tarde, numa sala de educação de jovens e adultos vai estar lotada como essa? Isso é impensável quando a gente trabalha a questão de jovens e adultos. Mas uma escola que trabalha com o diálogo da realidade e ela se instrumentalizando com o dia a dia, é que a pessoa vai ver sentido de vir numa segunda-feira e a sala está lotada. Freire escribe o seguinte, dice, un texto para ser lido precisa ser estudado, afirma que o estudo exige seriedade, atenção, curiosidade e perseverança, e comenta tamén que, entre aspas, estudar exige disciplina, estudar non é fácil, porque estudar é criar e recriar e non repetir o que os outros disenan, estudar é un deber revolucionario. Mas eu queria continuar con o parágrafo seguinte que diz así, na parede de unha das salas de aula onde eu dou aula na Universidade de Barcelona está escrita a segunda frase do trecho anterior, a frase que fala sobre recriar e non repetir, mas non a primeira nem a última, que son ao menos igualmente importantes. Eu acho que estas non son escritas, non están ali, porque contén as palabras disciplina, deber e dificultades que os meus alumnos non gostan, e porque dicen claramente que para un estudante o que é revolucionario, ou seja, emancipador, é estudar. Eu gosto desa frase de Paulo Freire que soa claramente anacrónica, que estudar é un deber revolucionario. Pelo tanto, para os jovens de hoxe en día tamén, se eles queren ser revolucionarios, a súa obrigação, o seu deber e a súa disciplina é também estudar. Ela é importante sempre. Não tem essa coisa de que agora é tão importante. Não. É importante sempre. É importante porque é no ensinar, né, que você problematiza a existência. E a existência, porque é encarnada, né, ela te exige uma tomada de consciência de você com você mesmo, de você com o outro, de você com os outros, de você em tudo, né? Então, sempre a educação, e o difícil de ser educador é isso, é que você tem como desafio a luz do conhecimento. E a luz do conhecimento te exige uma tomada de consciência do que você é, do que você busca, do que você não quer, do que você sonha o tempo inteiro. Então, o educador é aquele sempre uma aprendizagem que se pauta, que se foca no autor, ele tem sempre o desafio de construir esta autoria com autoridade, que é assumir-se enquanto profissional, né? E este autor, nesta autoridade, neste exercício, tem o seu espaço de autonomia, de liberdade, que ele se responsabiliza a marcar, porque todo mundo nasceu com impressão digital. Isso não foi por acaso, isso foi para dizer que cada um tem a sua missão. E não é missão religiosa, nada disso. É missão no sentido do que deixa marcado nos outros. Então, a educação é importante sempre. Sempre, sempre, sempre. A escola cidadã, que era um pouco a escola dos sonhos dele, escola pública popular, ele chamava antes, depois escola cidadã, é uma escola de companheirismo.
de direitos e deveres, mas uma escola de companheirismo, uma escola de comunidade que vive a experiência tensa da democracia. As nossas escolas se burocratizaram, não por conta dos professores, dos diretores, mas por conta de uma concepção de educação domesticadora, bancária, como dizia o Paulo Freire. E ele queria inverter isso, como ele quis inverter as prioridades da própria secretaria quando foi secretário municipal de educação. Então, nós trabalhamos com educação, a educação de direitos humanos, mais difícil ainda, quando se confunde direitos humanos com direitos de bandidos. Então, nós temos ainda a resistência de uma concepção de direitos humanos como se fossem direitos de bandidos. Né? É direito de todos os seres humanos, é o que nos une. Né? Então, nós defendemos uma base nacional comum curricular onde o humano seja a base, porque é o que nos une entre as pessoas, e não simplesmente competências técnicas para o mercado. Nós defendemos uma concepção de educação emancipadora, como direito humano, o direito humano de se emancipar. O que é emancipar? Emancipar significa ex manus, tirar as mãos de. Então, eu posso dizer a minha palavra quando eu digo para o meu opressor, que está hospedado dentro de mim, tire as mãos de cima de mim, que está na dedicatória da pedagogia do oprimido, aos esfarrapados do mundo, diz ele, Paulo Freire, e aos que com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Então não é só os esfarrapados, é os outros que não são esfarrapados e que precisam se unir àqueles que são esfarrapados para que todos tenhamos vida com dignidade. Tem gente que pode dizer, vocês são muito otimistas, vocês são muito utópicos. A gente ouve isso aí. A minha resposta é a seguinte, não foram utópicos. A educação, primeiro e antes de tudo, é um exercício de otimismo diante da história. Educar significa mostrar que outra coisa é possível. Educar alguém significa dizer, olha, nós podemos ter um país melhor. Nós podemos ser melhores, né? Então, a utopia para nós faz parte da essência mesmo da nossa ação aqui. Nós acreditamos. E quando nos dizem que somos utópicos, nós respondemos, puxa vida, que bom, obrigado. Porque a utopia para nós é o verdadeiro realismo das nossas ações. O educador, para ser realista, precisa ser utópico. Eu estava em sala de aula quando Paulo Freire foi secretário da Educação. E a gente pôde, enquanto professor, eu vivi toda a política educacional dele na sala de aula. E como professora, poder trabalhar um currículo que estivesse conectado à vida do aluno, né? A política educacional de Paulo Freire se referenciou em 4 grandes prioridades, que era a democratização do acesso e garantia da permanência do aluno. Né? Democratizar o acesso, garantir vaga para quem precisava, mas não só a vaga, garantir que o aluno permanecesse na sala de aula. Democratizar a gestão da escola. Uma educação de qualidade social e a educação de jovens e adultos. Então, a política educacional que ele colocou em prática vinha ao encontro daquilo em que eu acreditava como educação. E eu militei para que ele estivesse ali também como secretário da Educação e a Erundina fosse eleita prefeita. Eles têm uma fixação de querer derrotar Paulo Freire no Brasil. E acusam os problemas de educação no Brasil, que ainda existem, ao método Paulo Freire, à teoria de Paulo Freire, ao trabalho de Paulo Freire. Então, toda pessoa que reconheça essa obra de Paulo, a tenha como referência. E isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Os livros mais lidos sobre a educação do mundo estão os livros de Paulo Freire, sobretudo a Pedagogia do Oprimido, que é um dos emblemas da sua obra. Tudo isso é um quadro dantesco que nós estamos a observar e a acompanhar e a resistir a ele. E Paulo Freire nos inspira muito, porque ele, inclusive, foi vítima da ditadura militar exatamente pelo caráter revolucionário da sua proposta didático-pedagógica, que é reconhecida no mundo inteiro como uma das mais criativas e mais inovadoras e mais revolucionárias teoria e filosofia da educação no mundo, e voltado para os setores populares.
a pedagogia do oprimido, a educação como prática da liberdade, e toda uma obra voltada exatamente para o direito humano e o direito social à educação, né, com acesso universal, público, gratuito para todo mundo, em todos os níveis de formação. Ele foi aquele que introduziu a primeira experiência de computador na sala de aula. Isso há 30 anos atrás, né? Portanto, aquilo que as escolas estão fazendo hoje, ele já fazia naquele tempo, né? Inclusive contratou a Unicamp para fazer um programa, Gênese, porque ele não queria simplesmente que se ensinasse aos alunos só digitalizar um texto, mas ele queria que o ensino da informática ela compusesse e se integrasse ao currículo de todas as outras disciplinas, que era a preocupação dele de uma educação integrada, integral, né, conscientizadora, crítica, que é o oposto da escola sem partido. A escola sem partido é uma escola sem liberdade de pensamento, né, sem a liberdade de crítica, sem a liberdade de observar a realidade e ter uma visão crítica da realidade. E isso é autoritarismo, isso é ditadura, isso é um regime de exceção aos direitos humanos, à liberdade de expressão, à liberdade de ideia, de posição, enfim. Nós estamos vivendo um momento muito grave da vida nacional, além dos outros aspectos da crise, a crise ética, a crise moral. O clássico é aquele que, ao criar o novo, persiste no tempo. Paulo Freire é um clássico. A pedagogia do oprimido, ela tem 50 anos em 2018, por exemplo, e ela persiste em muitas das suas coisas, não todas elas. Aquilo que ele produz de reflexão, as provocações ali contidas para quem lida com a educação, elas têm permanência. Assim como a obra de Platão, de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de Descartes, de Francis Bacon, de Kant, não é porque elas estão no passado que elas perderam a atualidade. Elas continuam atuais enquanto elas avivam a procura de soluções para questões que existem hoje. Paulo Freire diria, fazer como Paulo Freire não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que ele faria se ele estivesse agora nessa situação. O que eu mais aprendi dele foi a humildade. É difícil, é um exercício cotidiano. O Paulo Freire era alguém que não fingia modéstia. Quando alguém o elogiava, ele dizia algo incrível, ele dizia obrigado. Porque há pessoas que fingem modéstia. E ao serem elogiadas, ela diz, imagine, bondade sua. O que é uma simulação de modéstia e obriga quem elogia a elogiar de novo. Né? Portanto, é uma forma de arrogância. E essa humildade que ele carregava não era a ausência de posição, era a abertura para a posição que não era aquela que ele tinha. Isso eu aprendi muito com ele. Paulo Freire tem uma qualidade que eu nunca consegui desenvolver. Aliás, várias delas, mas uma em especial. Ele, quando falava com as pessoas, ou as pessoas com ele falavam, ele prestava atenção. Fosse quem fosse, na rua, numa escola, num encontro, ele prestava atenção. Não é fácil, sendo quem ele era, você ficar o tempo todo prestando atenção com interesse sincero. Muitas vezes a gente que encontra outras pessoas, a pessoa fala contigo, você dá atenção, você até ouve, mas não necessariamente você está conectado, né, com aquilo, porque talvez seja lateral para ele, não. Gente, fosse quem fosse, expressava o interesse estupendo. É por isso que ele é o Paulo Freire e eu não. Paulo Freire não morreu. A sua obra é eterna, a sua obra é sempre atualizada. Inúmeras pesquisas estão se fazendo, seja em universidades, seja por institutos de pesquisa, no mundo inteiro, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, vários países da Europa, na África, na América Latina, especialistas em Paulo Freire. Tem uma quantidade enorme de institutos Paulo Freire pesquisando a sua obra, atualizando a sua obra, né? Desvelando aquilo que não está explícito na obra dele, que é uma preciosidade. É algo que o Brasil não se deu conta ainda do que representou o legado de Paulo Freire. Como ele era uma pessoa muito singela, muito modesta, ele não tinha aquela pompa do cientista, né, que fica distante de você como se ele fosse um Deus.
ou um semideus, e você não era nada, não é nada. Ele não tinha isso. Se ele tivesse aqui, ele estava batendo papo com a gente, contando anedota, contando casos, falando das coisas que ele gostava, mas com um respeito enorme, te ouvindo, aprendendo com você. É terrível. É terrível. Meu pai dizia que a esperança é verbo, né? E é verbo. É esperançar, né? Olha, precisa de muito esperançar todo dia, que é assim, é uma gota, né? Eu, sinceramente, É um tempo... Tiago de Mello tem um poema maravilhoso, que é Horóscopo para os que estão vivos. E ele diz, sei que os tempos são difíceis, sei que os tempos são de dores, mas resiste, companheiro. Olha, haja resistência. Cada vez mais eu, pessoa, eu educadora, eu professora, eu acho que um momento como esse, cada vez mais me faz acreditar no miudinho, no trabalho de formiga da sala de aula. Isso é o que me mantém viva, quer dizer, é a sala de aula. É marcar o corpo das pessoas, lançá-las para o caminho que elas têm que fazer para dentro de si, para buscar a luz do conhecimento e praticar isso. E um dos meus receios hoje é exatamente o receio de que caiamos numa espécie de educação tecnicista, de uma educação reduzida às tecnologias, por exemplo, da comunicação. Quer dizer, a educação é muito mais do que isso, porque a educação lida contigo e comigo, quer dizer, lida com gente, e não com números, e não com meros instrumentos a ser puramente treinados. Eu defendo uma educação que forme e não uma educação que treine. Eu sou muito mais do que um ser no mundo, eu sou um ser com o mundo e com os outros. Você dá uma olhadela na história da educação brasileira e ela está repleta de desrespeito à educação. Quer dizer, então não é possível que uma sociedade que pretende ir virando séria, não é possível que uma sociedade com esse sonho de ir virando séria, que continue a desrespeitar a educadora e o educador. Mas, por outro lado, eu acho também que uma das tarefas nossas como professores e professoras não é apenas o direito de gritar que não posso dar uma boa aula porque sou mal pago, mas o direito de brigar para dar boa aula mesmo mal pago, ou então desiste. Entende? Quer dizer, a minha tese é a de que o professor tem o dever, não é só nem o direito, tem o dever da briga, mas tem o dever ético de brigar com decência. Quer dizer, de enfrentar uma luta de reconstrução do país.